tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui gravando o vídeo, né, do PET 4, a semana 3 do 8º ano, que trabalha a questão do cristianismo no Brasil. Então, para a gente começar a entender, a gente tem que pensar o que é o cristianismo, né? O cristianismo é uma religião que se originou há cerca de 2000 anos atrás, no Oriente Médio, foi fundado por Jesus Cristo, judeu, né? Ele era da religião judaica, filho de Maria, né? Filho adotivo de José. Muitas pessoas acreditavam que ele era o Cristo, né? O Filho de Deus, que veio ao mundo para perdoar os pecados dos seres humanos. Hoje muita gente acredita, inclusive eu, né? Após a morte de Jesus, os seus seguidores começaram a se reunir para cultuar a Deus de acordo com a nova crença. Que nova crença é essa? A crença do amor ao próximo, a crença do perdão. Jesus que morreu pregado naquela cruz e resgatou toda a humanidade dos seus pecados. Porém, naquela época, toda a religião do Oriente Médio era dominada pelo Império Romano, que não aceitava essa nova religião. Por isso, os primeiros cristãos precisavam se reunir fora da cidade, em locais escondidos, as famosas catacumbas, que eram debaixo, eram no subsolo, no subterrâneo, assim, dos cemitérios. Eles iam quando fosse para o cemitério e lá eles se escondiam, enfiavam por debaixo e ali eles faziam a sua missa, o seu, né, ali as suas fração do pão. Então Deus, diante dessa situação, surgiu o termo igreja, que vem do termo eclésia, que quer dizer chamados para fora. É preciso ir para fora. Né? Muitas pessoas se converteram ao cristianismo, que acabou se tornando a maior religião do Império Romano. Nessa época, existia então uma única igreja, certo? Então por isso ela era chamada de católica, que quer dizer universal, ou seja, uma igreja para todos os cristãos. O bispo da cidade de Roma era o mais importante e poderoso, em parte por estar na capital do império. A igreja cristã ficou conhecida como Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Por que apostólica? Porque os apóstolos deram continuidade a todo o trabalho que Jesus fez. Católico, que quer dizer universal para todas as pessoas, e o romano está localizada em Roma, onde vive o Papa, que quer dizer pai. A Igreja Católica exerceu uma influência muito grande no Ocidente, né, na parte ocidental do mundo, muito grande. Então, na Europa, o cristianismo católico tornou-se a religião mais praticada, influenciando a formação política e cultural das nações. Portugal, por exemplo, era um país católico. Quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, trouxeram consigo sua religião, impuseram as índias, fizeram a mesma coisa com os africanos. E o cristianismo no Brasil, ele foi a religião oficial até a proclamação da República, em 1889, por força de lei, tá? Bem perto da época aí do descobrimento do Brasil, por volta de 1516, 17, houve uma grande divisão histórica na Igreja Cristã. Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica e ele começou a fazer um estudo sobre a Igreja Católica. E ele descobriu erros, né? Vários erros. Por isso ele escreveu 95 teses mostrando aquilo que ele considerava errado na Igreja Católica. Conversou com o Papa, que não aceitou. Ele então foi excomungado da Igreja Católica, ele queima em praça pública todos os seus estudos, tudo que ele tinha da Igreja Católica, ele funda aquilo que nós chamamos de protestantismo. Né? E aí vem o protestantismo, ele também se espalha na Europa, nos países como Inglaterra, Holanda, Suíça, Alemanha, e alguns outros abandonaram o catolicismo e adotaram um novo modelo religioso. Só que aconteceu, de repente, um não concordava com o outro, aí ele fundava uma nova forma de protestantismo. E assim foi indo, e aí foi surgindo as várias religiões, o protestantismo, o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, sabe? Foi surgindo muita coisa assim. Então os protestantes, a maioria, né, deles, a maioria dos colonos norte-americanos eram protestantes, de pequenos grupos que foram dissidentes da igreja oficial inglesa. Ela foi chegando, ela foi se espalhando pelo mundo todo. As pessoas que colonizaram os Estados Unidos levaram muito a sério, né, essa experiência religiosa, a forma de organização do país, e muitas de suas leis refletem princípios de grupos protestantes específicos. A Igreja Batista se gaba de uma provável influência na adoção de eleições democráticas para escolher os governantes do país. Bom, após a transferência do governo
português para o Brasil, embora o catolicismo continuasse sendo a religião oficial, outros grupos religiosos passaram a ser tolerados. Então, imigrantes de países protestantes não precisavam renegar sua fé para viver no Brasil. O protestantismo chegou no Brasil de duas formas: de imigração das pessoas de países protestantes e implantação de frentes missionárias. Então, os imigrantes construíam igrejas para atender sua própria comunidade. Interessante que muitas dessas celebrações de cultos nem eram em português. Sabe? As frentes missionárias, porém, foram criadas para converter a população brasileira à fé protestante. Muitos brasileiros associavam a prosperidade dos Estados Unidos ao protestantismo e por isso, né, as igrejas, escolas, hospitais fundados foram bem aceitos pela população. O protestantismo se popularizou no Brasil através do trabalho dos missionários americanos. Em um primeiro momento, vieram pastores das igrejas metodistas, batistas, presbiteriana, reformada, luterana e outros grupos menores. Posteriormente, vieram grupos que deram origem às igrejas pentecostais brasileiras, né? Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. Depois que o protestantismo se instalou no Brasil, muitos líderes religiosos desejaram reorganizar sua igreja. Assim, vários movimentos foram fundados, como, por exemplo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a Igreja de Deus no Brasil. Então, essa tendência foi seguida aí nas próximas décadas. Surgiram novos grupos como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Sara Nossa Terra. Então, no Brasil é como que os protestantes sejam chamados de evangélicos, sabe? Se bem que é um termo que não é muito certo, porque todos os cristãos seguem a Bíblia, seguem o Evangelho, certo? Mas aqui os evangélicos, eles acreditam na conduta que foi ensinado por Jesus nos evangelhos. É o segundo maior grupo religioso no país, abaixo do catolicismo, certo? Bom, então, existem aqui algumas semelhanças e algumas diferenças entre os católicos e os protestantes evangélicos. Então, vamos lá, católicos são monoteístas, protestantes evangélicos também. Católicos acreditam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Protestantes evangélicos também. Católicos possuem um líder mundial, o Papa. Protestantes, cada grupo de igreja possui o seu próprio líder. Aí começou a diferença. Católicos, o ministro é chamado de padre. Nos protestantes evangélicos, o ministro é chamado de pastor ou reverendo. Os católicos acreditam na intercessão dos santos, pessoas boas, referências de vida, de santidade, que já morreram e podem pedir a Deus em favor dos vivos. Protestante, cada pessoa é responsável diante de Deus e apresenta sua oração através do perdão dos pecados. Todos podem ser santos em vida. Os católicos utilizam arte sacra, como esculturas, imagens, santos, pinturas, vitrais. A maioria dos grupos protestantes e evangélicos não utiliza via sacra, embora alguns a aceitem. Bom, e aí vem a atividade, então, que você tem que fazer de ensino religioso, que na verdade é um gráfico, são dois gráficos. Faz assim, a figura abaixo demonstra a distribuição percentual da população brasileira por grupos de religião, de acordo com os resultados do censo 2000 e do censo 2010. Certo? Então, em 2000, o que a gente tinha? Essa grande maioria, 73,7% de católicos, 10,4% de evangélicos pentecostais, 7,4% sem religião, 4,1% de evangélicos da missão, 1,8% de outras religiões menores, e não se fala qual, 1,8% de espíritas, tá? Aqui, ó, não tá dando para eu ver direito aqui, 1,8% de evangélicos não determinados. Eu como montei aqui uma tabela, ficou melhor para ver, quer ver? Ó, pessoal, pegando aqui, ficou melhor, não ficou? O que a gente tem? A distribuição das religiões, né, de 2000, católicos em 2000 era 73,7%, em 2010 65%. Evangélicos, pentecostais 10,4% em 2000, 13,4% em 2010, olha o aumento. Sem religião, 7,4% em 2000, 8% em 2010, aumentou. Evangélicos na missão, 4,1% em 2000, olha em 2010,
4,1%, continua a mesma coisa. Outras religiões, 1,8% em 2000, 2,7% em 2010, aumentou. Os espíritas, 1,3% em 2000, 2% em 2010, aumentou. Evangélicos não determinados, olha isso, 1% em 2000, 4,9% em 2010. Umbandistas e candomblecistas, 0,3% em 2000. Em 2010 nem entrou, certo? Bom, então aqui tá, eu montei na tabela porque ficou mais fácil para ver, certo? Bom, aí tá assim, de acordo com o gráfico, qual a porcentagem de cristãos que vivem no Brasil? Você terá que usar seus conhecimentos matemáticos somar. Então tá, a gente tem que pegar as igrejas, o cristianismo. Então, primeiro são os católicos romanos, os evangélicos pentecostais, os evangélicos na missão e os evangélicos não determinados. Somou tudo, quer dizer que é 87,4%, certo? Olha a letra B. Qual é o maior grupo, católicos ou evangélicos? Qual a porcentagem de cada um deles? Então, o maior grupo é o grupo católico mesmo. A porcentagem é 65%. E o grupo evangélico tem que somar. Os três, evangélicos pentecostais, evangélicos na missão, evangélicos não determinados. Então, isso somando tudo dá 22,4%, certo? É uma grande maioria, né, o cristianismo. Entre 2000 e 2010, o percentual total de cristãos no mundo aumentou ou diminuiu? Aí eu peguei todos os cristãos, tá vendo? Olha, 2000 somei, deu 89,2%. 2010 somei, deu 87,4%. Quer dizer que houve o quê? Uma diminuição, diminuiu bem, né? Bom, entre 2000 e 2010, o percentual de católicos aumentou ou diminuiu? E de evangélicos? A gente viu que tanto um quanto o outro diminuiu. Olha aqui, os católicos passou de 73,7% para 65%, quer dizer que teve uma diminuição aí de 8,7%. Os pentecostais, se a gente somar, né? Ó, se eu pegar só por aqui, né? Olha aqui, já deu uma diminuição aí de 3%. Aqui, ó, continua a mesma coisa, mas em compensação aqui aumentou os evangélicos não determinados. Então, teve um prejuízo, sim. Depois, outros grupos são citados no gráfico. Quais são os outros grupos? Aí eu coloquei aqui, ó, sem religião, outras religiosidades, espíritas e umbandistas e candomblecistas. Por que você acha que os grupos religiosos no Brasil são tão pequenos? Ó, a resposta é muito pessoal. Eu acredito que o fato das religiões não serem cristãs, isso fala muito alto. Por quê? Porque a religião é muito diferente daquilo que nós aqui acreditamos, da nossa tradição, dos nossos costumes, tá? E indique com uma seta qual parte do gráfico reflete o seu posicionamento pessoal quanto à religião. Então, o meu, Lucimara. Lá em 2000, eu era católica. Em 2010, eu continuava católica. Em 2020, eu continuo católica. Eu não sei qual é a sua religião, você vai pôr a seta aí aonde você é da sua religião. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado bastante e que você assista ao vídeo e resolva todas as atividades. Beijo, fiquem com Deus.